Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, o presidente da Colômbia vem ao Brasil e diz em entrevista exclusiva à CNN que os países amazônicos têm o dever moral de preservar a floresta e vê as pressões externas como oportunidade para atrair ajuda e investimentos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai a Pequim tentar convencer o governo chinês a retomar a importação da carne brasileira, que rende 4 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Teremos o depoimento de Alcides Torres, da Scott Consultoria, que acompanha esse tema de perto. Estados Unidos se preparam para vacinar crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid. O Brasil atinge a marca de metade da população totalmente imunizada. E nossas posições no ranking mundial de 1 e 2 doses revela o desejo dos brasileiros de se vacinarem quando comparados às populações de outros países. Eu analiso a repercussão internacional do relatório da CPI da pandemia, que acusa o presidente Bolsonaro de 10 crimes. O ex-presidente Donald Trump anuncia o lançamento de rede social em parceria com uma empresa que tem como diretor financeiro o deputado brasileiro Luiz Felipe Orleans de Bragança. Relatório da OCDE mede a estagnação do Brasil até 2060 se o país não realizar reformas estruturais. Outros países comparáveis com o Brasil avançarão mais, mesmo sem reformas. Teremos análise do economista Otaviano Canuto, professor na Universidade George Washington, na capital americana. Na segunda-feira eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente da Colômbia, Iván Duque, na qual ele afirmou que os países amazônicos têm o dever moral de preservar a floresta. Duque deixou claro que encara as pressões sobre os países amazônicos, que são 8 países e mais o departamento da Guiana Francesa, como oportunidade para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região e que a estratégia dele está focada nas micro e pequenas empresas. Todos os países amazônicos temos um grande dever moral de proteger a Amazônia. Todos temos que atuar de maneira cooperativa. Necessitamos que a comunidade donante internacional também aporte recursos e possa apoiar nossos esforços em trabalhar com as comunidades indígenas. Hemos feito mudanças regulatórias para facilitar inversões nessas cadenas. Hemos feito mudanças regulatórias também para beneficiar das comunidades indígenas. O presidente Iván Duque disse que, embora esteja ideologicamente mais próximo do ex-presidente Donald Trump do que de Joe Biden, a mudança de governo nos Estados Unidos não alterou em nada as relações entre Colômbia e Estados Unidos, porque ideologia e política externa não podem se misturar. O presidente da Colômbia argumentou que conseguiu a aprovação da reforma tributária depois dos protestos de maio, ampliando-a para um programa social focado nos mais pobres e que as resistências se deveram à politização do tema. Você se lembra daqueles protestos na Colômbia em maio contra a reforma tributária? Ele acabou aprovando uma nova versão em setembro. Ele diz que não governa preocupado com popularidade e não acredita que os colombianos vão querer o, entre aspas, retrocesso do socialismo nas eleições de maio do ano que vem. O candidato de esquerda, Gustavo Petro, lidera as pesquisas. O mesmo Gustavo Petro que o enfrentou no segundo turno em 2018. Lá na Colômbia tem uma polarização parecida com a daqui do Brasil entre extrema-direita e extrema-esquerda. Iván Duque não é candidato. A possibilidade de reeleição foi retirada da Constituição no governo de Juan Manuel Santos. Tradicionalmente não há reeleição na Colômbia, os mandatos são de 4 anos, mas o ex-presidente Álvaro Uribe havia introduzido a reeleição na Constituição e ficou governando por 2 mandatos. Iván Duque falou também das expectativas dele em relação
relação à reunião que ele teria no dia seguinte, na terça-feira, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho um grande respeito pelo presidente Bolsonaro, um grande amigo da Colômbia. Colômbia e Brasil compartem uma fronteira muito importante. A cooperação para enfrentar o crime transnacional, cooperação em contra de narcotráfico, cooperação em contra de crimes ambientais, tem que fortalecer-se cada dia. E vemos que a parceria de nossa Polícia Nacional com a autoridade do Brasil é muito relevante. Eu creio que nossa relação ha chegado a um ponto estratégico. A inversão colombiano-Brasil está crescendo exponencialmente. A inversão brasileira em Colômbia está crescendo exponencialmente. E vemos muitos setores que podem ter grandes benefícios comuns para os dois países. O empresário colombiano Alex Saab, acusado de lavagem de dinheiro e de esquemas de corrupção envolvendo o presidente Nicolás Maduro, foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos e depois num tribunal na Flórida. Em retaliação, o governo venezuelano suspendeu as negociações com a oposição. E a Justiça retirou o benefício de prisão domiciliar para 6 executivos da empresa de postos de gasolina Citgo, 5 cidadãos americanos e 1 residente. A Citgo é uma empresa de origem venezuelana que atua nos Estados Unidos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou para Pequim na terça-feira na tentativa de convencer as autoridades chinesas a retomar a importação da carne bovina brasileira. A história é a seguinte: no dia 4 de setembro, o Brasil suspendeu voluntariamente as vendas de carne bovina ao mercado chinês depois da confirmação de 2 casos isolados e atípicos do mal da vaca louca em Mato Grosso e em Minas Gerais. A iniciativa do Brasil segue um protocolo sanitário firmado com a China. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde Animal divulgou um relatório no qual concluiu que não há risco de proliferação do mal da vaca louca no Brasil. Mesmo assim, a China continua vetando a carne bovina brasileira. Eu entrevistei o Alcides Torres, analista de mercado da Scott Consultoria, especializada nesse tipo de comércio. Alcides, obrigado por conversar com o CNN Mundo. Essa demora tem a ver com o fato de que a China não precisa mais compensar a escassez de carne suína com carne bovina por ter superado a peste suína africana, que no ano passado dizimou 60% do rebanho suíno? Não, a China não superou o problema da peste suína africana, a recuperação ainda está acontecendo e a China precisa ainda comprar proteína de origem animal no resto do planeta. Tanto é que a exportação de carne bovina está paralisada no Brasil, mas estamos batendo recorde de exportação de carne suína e de carne de frango para a China. Tem a ver com a hipersensibilidade das autoridades chinesas com problemas sanitários agravada depois da pandemia? Não se trata de hipersensibilidade com relação a problemas sanitários. Tanto é que o Brasil seguiu todo o protocolo do acordo bilateral com os chineses, comunicou à Organização Internacional de Epizootias e o status sanitário do Brasil com relação à BSE continuou intacto, ou seja, o Brasil, a possibilidade de transmissão dessa doença é remota, né? Por que não é zero? Porque em biologia não existe risco zero, tá? Mas o risco é remoto. Além do que, para a China, ela só compra carne de bovinos com até 30 meses de idade no Brasil. Então esse risco é remotíssimo. Então não se trata de nada a ver com problema sanitário. Bom, os chineses costumam mandar recados indiretos para os governos que fazem coisas que os desagradam. Foi o caso do governo Bolsonaro nos últimos anos, sobretudo nos questionamentos em relação à qualidade das vacinas chinesas. E no ano passado, a China suspendeu a importação de uma série de produtos da Austrália por causa da insistência do governo australiano em pedir uma investigação internacional independente sobre a origem do coronavírus. Neste momento, a China também não está comprando carne do Reino Unido, que aliás era o epicentro do mal da vaca louca quando eu morava em Londres nos anos 90. O governo britânico excluiu a chinesa Huawei da frequência do 5G e também fornecedores chineses dos contratos de usinas nucleares, além de ter feito críticas a violações dos direitos humanos na China. Em entrevista à Bloomberg na segunda-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson garantiu que não é sinófobo, ou seja, anti-chinês. Longe disso.
e que não vai rejeitar investimentos chineses. Ou seja, Alcides, ele já sentiu o calor da resposta chinesa. Poderia ser o caso também em relação ao Brasil? Essa possibilidade existe, não é? Porque realmente eles foram bastante insultados. De qualquer forma, a carne virou a bola da vez, né? Porque, como eu disse, a gente está exportando soja para a China, exportando milho, exportando carne de frango, minério de ferro, ou seja, o intercâmbio comercial continua, mas pode ser considerado um recado sim, né? É uma especulação, mas dentro do cenário vigente ela é bem possível. A ida da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sugere que é uma questão mais política ou mais técnica? Olha, a questão técnica não é, porque todos os quesitos técnicos foram superados, não é? Trata-se mais de uma questão comercial e tudo que é comercial tende também à política, não é? A gente faz negócios com quem a gente gosta. A ida da ministra, ela revela a nossa boa intenção com relação a manter esse canal de escoamento da produção aberto e também, é claro, revela uma ministra de Estado, né, o cuidado que a gente tem aí com o mercado chinês. É a importância. Se bem que, anteontem, a ministra baixou portaria, né, o Ministério da Agricultura baixou portaria, proibindo a produção de carne para a China até que a coisa seja resolvida, né? Então, os certificados de sanidade estão suspensos, uma vez que a China, na prática, parou de comprar carne bovina brasileira. A Casa Branca apresentou na quarta-feira o seu plano de vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. Eles vão usar escolas, clínicas pediátricas, mas ainda a vacinação das crianças depende da aprovação da agência reguladora, a FDA. O governo americano acredita que deve ocorrer dentro das próximas semanas. E o governo já reservou as doses da vacina pediátrica da Pfizer para os 28 milhões de crianças americanas. Não haverá locais de inoculação em massa. 25 mil consultórios de pediatria ou de cuidados primários, milhares de farmácias, centenas de ambulatórios em escolas, tanto urbanas quanto rurais, estarão prontos para administrar vacinas se a FDA autorizar. Os pediatras serão convocados para ajudar nesse trabalho junto com os pais. Até os frascos e as agulhas para administrar as doses serão menores, adaptados às crianças. Também na quarta-feira, o Brasil atingiu a marca de metade da população totalmente imunizada, o que coloca o Brasil em 72º lugar no ranking mundial elaborado pela Universidade de Oxford. No Brasil, 23% da população recebeu uma dose só. Então, se você soma 50% dos totalmente imunizados mais 23% dos que receberam uma dose só, dá 73%. Por esse critério, o Brasil está em 25º no mundo. Então, veja que interessante. 72º no mundo em população totalmente imunizada e 25º no mundo entre aqueles que receberam uma dose só, somados a totalmente imunizada. O que isso indica? Indica que o Brasil está ultrapassando outros países em matéria de uma dose só, não é? Ou seja, esses países que ofereceram as vacinas antes do que o Brasil tiveram uma vacinação mais rápida e imunizaram totalmente a população que queria se vacinar. Mas ficam faltando aqueles que não querem se vacinar, e é aí que o Brasil tem uma posição melhor do que a de outros países. Por exemplo, pelo critério da imunização completa, a Argentina está à frente do Brasil. Os Estados Unidos também. A Alemanha, a Suíça, a República Tcheca, a Estônia. São 47 países que estão na frente do Brasil em imunização completa. E o Brasil está na frente de todos esses países na soma de imunização completa com uma dose só. Conclusão: o que falta é vacina, não falta desejo dos brasileiros de se vacinar. À medida que a vacina está chegando, os brasileiros estão se vacinando, não há tanto problema de hesitação, apesar de todo o ruído que existe nas redes sociais e tal, mas a grande massa de brasileiros quer se vacinar, o que indica que, à medida em que as vacinas continuarem chegando, nós vamos ultrapassar todos esses países em porcentagem de vacinação. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decretou uma semana de férias remuneradas a partir do dia 30 para conter o surto de
Covid, a Rússia superou 226 mil mortes e se tornou o país com o maior número de mortes da Europa. Moscou também está enfrentando um problema grave e também decretou 10 dias, no caso da cidade de Moscou, de paralisação. Tem aí uns feriados na Rússia, eles vão aproveitar para emendar tudo para ver se seguram essa proliferação do vírus. E qual é o problema na Rússia? Os russos relutam em se vacinar. Eles não confiam na Sputnik. Apenas 32% dos russos estão totalmente imunizados. Você se lembra? A Sputnik foi aprovada sem ter ainda feito a fase 3 e, de maneira geral, nesses temas de saúde, os russos têm muitas razões para não acreditar no governo deles. Basta dizer que as equipes, os atletas russos não podem participar de Jogos Olímpicos, de torneios mundiais, porque lá houve exames de antidoping negativos falsos em grande quantidade. Na quarta-feira, a CPI da pandemia apresentou o relatório final em que incrimina o presidente Jair Bolsonaro e muitas outras pessoas e 2 empresas. E a repercussão na imprensa internacional foi grande, mas se concentrou no volume grande de informações do relatório, explicou em detalhes as acusações, os depoimentos ouvidos pela CPI. E as primeiras análises foram de que Bolsonaro sofrerá um grande desgaste político, mas não será punido por causa das proteções legais de que ele usufrui como presidente no cargo, o fato de ter escolhido a dedo o procurador-geral para protegê-lo desse tipo de acusações. Mas eu acho que num horizonte para além dessa semana, para além dessa quarta-feira, o relatório reforça a percepção de uma resposta insatisfatória do governo brasileiro à pandemia por causa da atitude negacionista do presidente, mas isso já é bastante conhecido. O outro aspecto que eu acho que é mais relevante e novo para o mundo é a força da democracia brasileira, porque se você vê que durante 6 meses uma comissão parlamentar de inquérito se reuniu, por vários dias na semana, muitas vezes com transmissão ao vivo na televisão, com grande exposição na mídia, sem nenhuma interferência do Poder Executivo e expondo erros cometidos pelo governo federal e pelo presidente Jair Bolsonaro, então realmente isso só pode acontecer num país democrático. Acho que esse é o lado positivo da repercussão internacional desse relatório. Havia dúvidas sobre a solidez da democracia brasileira e elas podem se dissipar com esse fato dessa comissão parlamentar de inquérito. O ex-presidente Donald Trump revelou que vai lançar uma nova rede social e disse que vai abrir o capital para isso em parceria com uma empresa de aquisição de propósito específico, uma SPAC, que é uma alternativa criada às IPOs, as aberturas de capital iniciais. E a parceria é com uma empresa que tem como diretor financeiro o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Então, a Trump Media and Technology Group, ou Grupo Trump de Mídia e Tecnologia, vai criar uma rede social chamada Truth Social, ou seja, social verdade, para se contrapor ao Facebook, ao Twitter, que, na visão do Trump e de seus seguidores, censuram as coisas que eles querem colocar na internet, com ou sem respaldo na realidade. Então, ele conversou com a empresa Digital World Acquisition Corporation e formou esse SPAC, essa empresa de aquisição de propósito específico. E a Digital World considerou que o Trump tem aí um capital de 875 milhões de dólares, incluindo dívidas. Bom, quando foi anunciado esse acordo, na quarta-feira, as ações da Digital, que é do deputado brasileiro
cujo diretor financeiro é o deputado brasileiro, as ações dispararam 140% na bolsa de Nasdaq. Como o próprio sobrenome indica, Luiz Felipe Orleans de Bragança é descendente dos imperadores Pedro I e Pedro II e defende, claro, a volta da monarquia, entre outras pautas conservadoras. A rede Truth Social vai ser lançada inicialmente para usuários convidados no próximo mês e deverá estar aberta nos Estados Unidos para quem quiser participar no início de 2022. Vai incluir também um serviço de vídeo sob demanda por assinatura, tipo Netflix, né? Você se lembra que no final do ano passado, sobretudo depois da derrota do presidente Trump na eleição, se falou muito na possibilidade de ele criar um canal de televisão, né? Então é disso que se trata. O ex-presidente Trump disse num comunicado que o Trump Media and Technology Group foi criado com a missão de dar voz a todos, entre aspas. Na Hungria, um prefeito de uma cidade do interior, sem filiação partidária, o Péter Márki-Zay, foi escolhido nas primárias da oposição para enfrentar o primeiro-ministro ultraconservador Viktor Orbán, um grande ícone aí da direita e bastante admirado pelos bolsonaristas. Vai ter eleição no ano que vem na Hungria. O Viktor Orbán tem vencido as últimas eleições graças à fragmentação da oposição. Então a oposição decidiu se unir e fazer essas primárias. O Péter Márki-Zay, ele defende valores conservadores, embora não seja um populista radical como o Viktor Orbán. E venceu nas primárias um outro prefeito, um prefeito bastante conhecido, que estava aí surgindo como o grande rival do Viktor Orbán, o prefeito da capital Budapeste, o Gergely Karácsony, que perdeu então para esse prefeito de uma pequena cidade, talvez por ser liberal demais, enquanto esse outro prefeito é mais conservador, tem mais condições de atrair os votos do eleitorado de Viktor Orbán. Um relatório da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico mede os problemas relacionados com a falta de reformas no Brasil e também nos 38 países da OCDE e nos países do G20 também. Por isso que o Brasil está incluído aí. O Brasil não é parte da OCDE, mas é parte do G20. O que esse relatório diz é que o padrão de vida do brasileiro poderá ficar praticamente estagnado nos próximos 40 anos se as reformas não forem realizadas. Que reformas? Reforma trabalhista, previdenciária, tributária, administrativa, enfim, essas reformas, a melhoria da educação, essas reformas das quais a gente vive falando, né? Atualmente, o padrão de vida do Brasil e a referência aí são os Estados Unidos com o ajuste por poder de compra, ou seja, não é dólar contra dólar, é dólar ajustado ao poder de compra. Atualmente, o PIB per capita do Brasil equivale a 23% dos Estados Unidos e passaria apenas para 27% em 2060. Já países como Argentina, México, África do Sul, que são comparáveis ao Brasil, teriam um aumento bem maior de PIB per capita, mesmo não fazendo as reformas. E a China passaria a ter um padrão de vida 51% em relação ao dos Estados Unidos em 2060. E a Índia seria a que mais avançaria, de 11% para 28%. A China de 26% para 51%. Isso não é para adivinhar o que vai acontecer com os países em 2060. Isso é uma forma de expressão matemática do quanto as reformas são importantes para cada país. Mas vamos deixar o Otaviano Canuto, economista, professor da Universidade George Washington, na capital americana, ex-diretor do Banco Mundial, do FMI, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, explicar isso para a gente. Olá, grande Lorival. É um prazer estar aqui de novo no seu programa, falando contigo e com seus ouvintes. Hoje, comentar o relatório recém-lançado pela OCDE, que em tradução livre para português seria algo como o jogo longo. Perspectivas fiscais até 2060 subjazem a necessidade de reforma estrutural. É um exercício que o OCDE e outras instituições fazem periodicamente de projetar em longo tempo
a partir de tendências recentes e de eventos extraordinários como que nós estamos tendo com a pandemia, quais são as perspectivas? Pois bem, nesse caso, o relatório da OCDE deu atenção particular ao lado fiscal da história de projeções das economias principais do mundo. Eles abordam os países da OCDE e também os países do G20, que não são membros da OCDE, né? E o enfoque fiscal, né, a preocupação com o fiscal, se segue do fato de que a pandemia está deixando já, um legado terrível de maior dívida pública em todos os países do mundo. É claro que isso variou de acordo com o espaço fiscal e a capacidade que os países tiveram de implementar políticas de suporte ao país durante a pandemia, né? Mas o fato é que é algo generalizável. Tem diferenças importantes nas regiões. Por exemplo, o Brasil fez pacotes mais generosos de transferência de renda para a população, né, do que o México, por exemplo, e embora isso tenha tido um ônus fiscal no Brasil, o fato é que o PIB brasileiro, o ano passado, caiu só 4,1%, enquanto o do México caiu 8,2%. Pois bem, e o relatório da OCDE? Ele observa que os países terão todos que, em algum momento adiante, particularmente a partir de 2023, provavelmente, implementar políticas de ajuste, né? As taxas de juros continuam baixas, elas têm, na maior parte do mundo, nos países avançados, se mantido baixa já há décadas e caíram ainda mais durante a pandemia, não é? O que dá uma oportunidade a muitos países de ter políticas fiscais mais frouxas, porque a conta de juros, inclusive, não sobe tanto quanto o PIB dos países, né? Mas o fato é que, em algum momento, para evitar a continuidade de trajetórias explosivas, os países vão ter que fazer programas de ajuste. E o relatório, como olha para o longo prazo, busca justamente incorporar as consequências fiscais do envelhecimento das populações, não é? E o fato de que os preços de serviços têm que aumentar mais do que os outros, porque os aumentos de produtividade nos serviços não são tão elevados quanto na indústria ou nos segmentos modernos da agricultura. Isso tem implicações em termos de custos da assistência de saúde dos países, né? E, portanto, a pressão sobre o setor público vai crescer. Quer dizer, cresce pelo lado do envelhecimento, porque a conta de aposentadorias tende a crescer, né, no lado do setor público, então algo tem que ser feito e o relatório observa a importância justamente de reformas nas previdências. A necessidade de reformar a previdência é quase universal em todos os cantos do mundo onde o envelhecimento da população está ocorrendo, porque senão a proporção da população inativa em relação à ativa cresceria tanto que tornaria simplesmente insustentável o sistema de previdência. No Brasil, isso é um fato, é interessante notar que no Brasil a nossa população envelheceu em 25 anos, o que a França levou 125. Quer dizer, nós temos um envelhecimento combinado com o aumento da longevidade tal que nos impõe periodicamente fazer reformas da Previdência que aumentem a idade mínima para a aposentadoria de forma a preservar algum equilíbrio entre arrecadação e gastos com Previdência. Pois bem, a outra parte do relatório é de examinar, dadas as tendências de crescimento hoje, derivadas dos aumentos de produtividade, né, dos países, é onde os países estarão em termos de renda per capita em 2060. E aí acontece o seguinte, a julgar se nós mantivermos, no caso do Brasil, a trajetória do período recente, nós não conseguiremos, em 2060, estar muito mais próximos da renda per capita dos Estados Unidos, que é uma referência importante. Para que você tenha ideia, o relatório projeta que, enquanto hoje, em 2021, a renda per capita do Brasil é algo que corresponde mais ou menos 22,9% daquela dos Estados Unidos, em 2060 ela ainda estaria numa faixa de 27,4%. A aproximação da fronteira é maior em outros países. A Índia sai de 10,8% hoje para 28,1% em 2060, quer dizer, mais próximo até do que o Brasil. A China sai de 29% hoje para chegar em torno de 51% em 2060 e assim por diante. Quer dizer, o relatório deixa claro como nós precisamos fazer reformas estruturais que permitam a produtividade do brasileiro, a eficiência do trabalhador brasileiro mudar de faixa para cima.
Do contrário, nós não conseguiremos convergir para a fronteira em 2060. Vale a pena ler e o relatório é, antes de tudo, vale por chamar a atenção a necessidade de fazermos reformas que aumentem o crescimento potencial do PIB brasileiro, que aumentem a eficiência do trabalho e que melhorem, inclusive, a acumulação de capital por trabalhador. O Produto Interno Bruto chinês cresceu 4,9% no terceiro trimestre, pelo cálculo anualizado, em contraste com os 7,9% do trimestre anterior. Bom, entre as principais causas dessa desaceleração da atividade econômica na China estão a escassez energética, da qual a gente já falou bastante aqui, falta de containers, que é algo que está assolando o comércio internacional, e a crise no setor imobiliário da China. A Coreia do Norte lançou na terça-feira um míssil de submarino pela primeira vez em 2 anos. O lançamento coincidiu com uma reunião em Washington entre funcionários americanos e sul-coreanos para discutir a situação na Coreia do Norte. E também coincidiu com uma feira que estava ocorrendo, uma feira de armas em Seul, a capital da Coreia do Sul. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, suspendeu temporariamente a campanha para as eleições gerais do dia 31 por causa desse lançamento de míssil da Coreia do Norte. Um grupo de 10 navios da China e da Rússia navegou essa semana no estreito de Tsugaru, que separa a ilha principal do arquipélago japonês da ilha de Hokkaido e também separa o Mar do Japão do Oceano Pacífico. Essa navegação conjunta entre China e Rússia foi mais um sinal do estreitamento militar entre os dois países. 7 juízas afegãs e 3 juízes casados com 3 dessas juízas chegaram ao Brasil na quarta-feira. Estão em Brasília, num local não informado. Isso de acordo com a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Somando as 7 juízas afegãs, os 3 juízes que são maridos de algumas delas e mais os familiares, no total são 26 pessoas que pediram status de refugiados no Brasil. A iniciativa dessa retirada das juízas afegãs foi da Associação dos Magistrados Brasileiros e atendeu a um pedido da Associação Internacional de Mulheres Juízas, que informou que havia 270 juízas no Afeganistão em busca de refúgio fora de lá, fora do país. O general Colin Powell, primeiro negro a chefiar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e a exercer o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional e Secretário de Estado americano, morreu aos 84 anos de Covid. Ele que tinha também problemas de câncer que afetam a imunidade. O Colin Powell teve uma folha de serviços muito longa prestada aos Estados Unidos, começando pela Guerra do Vietnã, mas a carreira dele ficou marcada também por aquela defesa no Congresso americano em 2002 de que o Iraque teria armas de destruição em massa e que o regime de Saddam Hussein estaria ligado à Al-Qaeda. Essas duas coisas não eram verdade, não havia indícios disso, mas ele disse que havia uma sólida inteligência por trás das armas de destruição de massa do Iraque e com isso ele ajudou o então presidente George W. Bush a aprovar a invasão do Iraque no Congresso, o que foi um grande erro dos Estados Unidos. Colin Powell depois se desculpou por isso, mas o seu legado é muito maior que isso. Ele que era republicano, provavelmente se curvou a essa missão porque, em primeiro lugar, provavelmente por disciplina ao comandante-em-chefe George W. Bush, que queria invadir o Iraque. E também, provavelmente, porque ele tinha, o Colin Powell, pretensões de se tornar presidente dos Estados Unidos. E se ele não fizesse isso, ele deixaria o cargo de secretário de Estado, que era um trampolim importante para isso. Mas acabou não indo nessa direção, não teve essa oportunidade. Ele era republicano e apoiou a candidatura do democrata Barack Obama contra o senador John McCain, exatamente porque o McCain defendia a continuidade da guerra no Iraque, no Afeganistão. Colin Powell tinha visto que era preciso se retirar daqueles países e o Obama prometeu isso em 2008. Não conseguiu fazer, por sinal. Também o Obama era negro, assim como Colin Powell, e isso pesou também.
Ainda como republicano, apoiou a candidata democrata Hillary Clinton contra Donald Trump em 2016 e apoiou Joe Biden contra o Donald Trump de novo, agora no ano passado. Colin Powell era uma figura complexa, difícil de rotular. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Tamires Pistoresi. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.